a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que leva conteúdo para você que é produtor rural, profissional do agronegócio, que está buscando entender um pouco mais de todo o ecossistema voltado à produção agropecuária. E é por isso que hoje o nosso convidado é Maneco Zago, ele que é agrônomo, ele é biólogo, está voltado principalmente ao manejo sustentável, manejo integrado de pragas, voltado também ao manejo biológico de solo, e que para nós e para você que está aqui nos acompanhando, é importantíssimo aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então seja bem-vindo, Maneco, ao AgroJovem Podcast. Opa, obrigado, Lucas. Muito feliz aí de estar no programa e ser chamado de jovem, hein? Se tá no AgroJovem, eu sou jovem, cara. Com certeza. Para mim é uma honra você ter topado aqui esse desafio, a gente bater essa conversa aqui, fazer esse bate-papo aqui e levar essa informação ao produtor rural. Mas para a gente entender, conhecer um pouquinho mais de você, é importante que você conte um pouco dessa sua trajetória no agronegócio, o que você vem fazendo hoje na prática, para o nosso ouvinte aí te conhecer um pouco mais. Bom, vamos lá. Eu vou contar aqui eu sou de São Paulo, né? A minha família vem do agro, só que de gerações distantes, né? Eu fui criado em São Paulo, tudo, mas o meu avô ele sempre gostou muito de sítio, de fazenda, porque o pai dele veio disso daí, né? Então, assim, há muitos anos atrás, meu bisavô ele veio da Itália, com 10 anos, e ele veio trabalhar em fazenda de café, colhendo café, né? E daí essa questão do café, ele foi evoluindo, juntando dinheirinho, tudo, e comprou umas lonas, né? Porque antigamente o pessoal, é caro, né? Até hoje, montar ali um terreiro para bater o café, secar o café, tudo. Então ele comprou umas lonas, aquelas lonas gigantes, tudo, e colocava no trem e ia para cima e para baixo aqui no estado de São Paulo, batendo café, né? Secando café, tudo. E meu avô nasceu nesse meio aí. E daí ele veio para São Paulo com pequeno também. E daí o meu pai foi criado em São Paulo, tudo. Então, meu pai diretamente nunca trabalhou com agro, mas eu peguei esse gosto da família, né? Dos antepassados aí. E final de semana ia sempre com meu avô para a fazenda, que ele tinha uma fazendinha, um sítio ali que vendia gado, tudo. E quando eu fui fazer faculdade, fui fazer biologia, porque eu sempre gostei muito de mato. Uhum. Meu negócio é floresta, né? Então, tanto é que eu trabalho muito nessa parte de agrofloresta, agricultura regenerativa, tudo, porque é uma das minhas paixões fazer produção de muda nativa, para fazer restauração ecológica. Então, quando eu fiz biologia, eu me formei em biologia, né? Eu já fui trabalhar com isso daí. Eu montei um viveirinho florestal, né, para produzir as mudas, num sítio de um colega meu, e ele resolveu vender esse sítio depois, né? Era até engraçado porque não tinha casa lá onde eu tinha esse viveiro, nesse sítio, e eu morei 2 anos, 3 anos num trailer. Então, eu montei um viveiro, comprei um trailerzinho, coloquei do lado do viveiro e fiquei lá morando esse tempo aí. O difícil é cozinhar lá. Já entrou em trailer assim? Cozinhou em Já trailer, entrei, Lucas? não cozinhei, mas quanto tempo você ficou num trailer desse? Cara, eu morei 2 anos lá. O difícil é cozinhar, porque, meu, é tão apertadinho, né? Faz um calor do cão, cara. Mas foi aprendizado, né? 2 anos de aprendizado. Acordava, saía do trailer, ia lá, produzia as mudas nativas. E aí eu comecei a pegar uns clientes para trabalhar a parte de reflorestamento com eles, tudo. Mas sempre sentia muita falta de algumas coisas, por exemplo, de manejo de pragas, de doença que aparecia, a questão nutricional das plantas, né? Então, a gente via que aquelas mudinhas estavam precisando de um adubo, né? E eu, putz, que adubo jogar? Como manejar isso, né? E daí foi quando surgiu a oportunidade também de comprar um terreno, um sítio. Então, de 100 metros quadrados, que era o meu viveiro, eu peguei um sítio lá que tinha alguns hectares. Falei, e agora, né? A parte nutricional vai apertar aqui, eu preciso aprender a parte agronômica das coisas. E fui fazer agronomia, né, para tentar preencher essas lacunas que faltavam na biologia. E hoje eu vejo, né, Lucas, o agro, de modo geral, né, a agricultura
o agrônomo em si, né, a engenharia agronômica, fazendo muitas pazes com o biólogo, que antigamente era cada um para o seu lado. Eu quero produção, 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 e na biologia só vamos abraçar a árvore, né? Aham, bem dessa. E hoje eu vejo que conciliou bem legal, assim, a gente vê aí, meu, a coisa de 10 anos para cá, o tanto que cresceu de biológico, essa parte de manejo, parte de manejo de solo, enfim. Ah, foi uma jornada bem legal e a gente continua na jornada aí, tentando cada vez mais agora falar a partir de podcast também, Show. né? É como se o biólogo começasse a valorizar mais a importância dos números, do planejamento, da engenharia agronômica em si, e o agrônomo, por outro lado, começasse a olhar um pouco mais para o ecossistema como um todo, né? E as integrações Sim. e as interações que acontecem solo, planta, atmosfera e tentar tirar proveito disso para aumentar o quê? A produtividade, né? Então, assim, essa conversa começou a Sim, alinhar, né? a gente não pode deixar de lado, né, essa questão da produtividade. Assim, a gente tem que produzir de forma sustentável, né? Mas não pode deixar a produtividade cair, né? E o Brasil achou nisso daí. Foi até uma questão, o ano passado, o CRBio aqui de São Paulo, né, o CRBio 1, que é o Conselho de Biologia, me chamou para fazer umas falas no congresso lá. Então eu falei só para biólogos lá. E eu falei, cara, meu, o agro não é o inimigo, cara. O agro é o parceiro e é onde está a solução para as mudanças climáticas. É tudo ali, é o agro, cara, porque é a única atividade que a gente vai conseguir fazer uma estocagem de carbono, por exemplo, no solo, né? Então, assim, o potencial é absurdo que a gente tem no agro para fazer as mitigações ambientais aí em relação à mudança climática. Então, eu toco isso dessa forma, que eu acho que a gente tem mais que evoluir, cara. Então, eu sempre falo, meus biólogos que estão ouvindo aí, o AgroJovem também, deve ter Ah, biólogo aí também sempre tem, ouvindo, né, sempre Lucas? tem. Então, meu, venham para o agro também, que a gente está precisando desse olhar mais sistêmico também das coisas, Exatamente, né? exatamente. A produção é importantíssimo, né? Mas a gente pensando a médio e longo prazo, a gente tem que ir para o lado da sustentabilidade, do manejo mais biológico, para tentar criar um ecossistema que se sustente a médio e longo prazo e não só uma safra, né, Maneco? Sim. Eu vejo assim, Lucas, essa questão, porque o pessoal sempre fala assim, eu brinco que tem dois extremos, né? A gente tem um extremo que é só. Hoje mesmo a gente vai fazer um episódio aqui de análise biológica de solo. Ah, mas tem um pessoal que só quer a parte química do solo, quer só ficar falando de nutrição, né? E esquece dessa parte biológica. Então tem aquele cara que é só joga esterco, que não vai dar, e é só joga o adubo ali, o NPK, que também não vai dar. Exato. Isso quando eles Realmente é fazem um uma manejo integrado. análise química, né? Quando eles fazem uma análise química, porque muitas vezes nem análise química ela é feito só a adubação lá padrão, Exatamente. que é o necessário para a produção e acabou, né? Então, assim, Eu pego bem no pé disso daí. Eu falo, meu, vamos fazer análise de solo, cara. Pelo menos faz uma análise química, né? A biológica está entrando aí. 3 anos atrás, a Embrapa soltou aquele BioAS também, né? Que deu uma mexida, todo mundo ficou curioso, todo mundo quer saber, que é a análise enzimática do solo, né? São as enzimas ali que estão relacionadas na parte do carbono e do enxofre, né? Enfim, da matéria orgânica no solo. Então começou cada vez mais o pessoal falar sobre isso também. Eu acho que a minha função como extensionista, né? Hoje eu me coloco como extensionista, até por ser dar os treinamentos do Senar, tudo, trabalhar com a parte de comunicação no agro. Então a extensão rural é isso, a gente pegar essa questão de academia, tudo, conversar com os pesquisadores, mastigar e dar de uma forma agradável e digerível para o produtor ali, né? Conseguir implantar essas com técnicas, né? certeza. E quando a gente pensa nessa frente sustentável, nós temos duas frentes, né? Uma é a solo e a outra é a planta, o manejo, né? Que acontece. Quando a gente vai para frente de solo, assim,
O que a gente tem que esperar para quando a gente olha para melhorar esse manejo mais sustentável, voltado a biológico? Que característica, o que o produtor ele tem que prestar atenção? E vamos começar, mano, daquele produtor lá que é o produtor tradicional aí, né? É indiferente se ele é de grão ou de Uhum. frutas, mas assim, o que ele começa a perceber quando ele vai para esse lado um pouco mais biológico? Hoje, quando a gente fala dessa. Tem um termo que a gente tá utilizando muito, né? Que foi essa parte de saúde única, né? Então a gente tem a parte de um solo sadio, até a Primavera falava muito disso, né? A Ana Primavera. Um solo sadio, uma planta sadia, um ser humano sadio. A gente fez um episódio aqui muito legal com o Lucas Mendes, que ele trabalha com microbioma. E a gente estava realmente falando dessas questões de transposições de bioma, né? Então, a partir do momento que você come uma planta, você está comendo todo aquele microbioma dela, vamos falar Uhum. assim. Então, você está ingerindo micro-organismos saudáveis, né? Até um dado interessante que ele fala lá, que nós, seres humanos, a gente tem 10 vezes mais células de micro-organismos do que células humanas no corpo. Então, nós somos Sim. micro-organismos, né? Isso é Partes de um todo, interessante. né? Mas, em partes de um todo. Então, se a planta estiver saudável, a nossa alimentação é saudável, né? E para a planta ficar saudável, para ter um microbioma na planta saudável ali, o microbioma do solo tem que estar saudável. Então, tudo começa no preparo do solo ali, né? Como é que a gente vai deixar aquele solo adequado para aqueles micro-organismos? Hoje a gente tem eu vejo muitas empresas de insumos biológicos, tudo, mas não adianta a gente trabalhar com uma parte de substituição do insumo, em vez de eu jogar, por exemplo, um superfosfato, porque eu quero fósforo, eu vou usar uma Pseudomonas florense para solubilizar o fósforo, né? Que é um micro-organismo. Não adianta eu só querer substituir o insumo se eu não tenho como aquele biológico se manter na área, né? Então eu preciso preparar a casa. Eu acho que a melhor forma, que assim, é uma forma que o Brasil dá show, tem um pessoal de fora, vem para cá fazer pesquisas aqui, aprender com a gente, que é o sistema do plantio direto, Sim, né? sim. Eu acho que o sistema do plantio direto é o que dá as condições principais ali para a gente começar a falar de uma agricultura regenerativa, de um microbioma saudável para o solo, né? E a gente falou, né, que o produtor muitas vezes, mal e mal, faz uma análise química. E como que é essa análise biológica de solo, né? O que ele deve avaliar quando ele vai fazer uma análise biológica de solo? O que ele pode melhorar olhando uma análise como essa? Tem vários tipos de análise biológica, né? A mais comum, que é a que eu falei, que a Embrapa desenvolveu, para tentar facilitar e deixar essa análise acessível para o pessoal, para começar a ser como se fosse uma análise química, começar a fazer periodicamente ela, né? Que seria o BioAS, que é a análise enzimática do solo, que vai trabalhar com a beta-glicosidase e a sulfatase. São duas enzimas importantes na degradação ali da matéria orgânica, tá? Uhum. Mas são análises que não vão pegar assim, um pouco diferente da análise química, que você vai ter ali os resultados daquele laudo, Uhum. né, que foi feito no laboratório, e vai falar, ó, eu preciso aplicar tanto de fósforo, tanto de potássio, tanto de cálcio, enfim. Essa análise enzimática, ela teria que ser feito de tempos em tempos para você ver como é que está sendo a evolução do seu manejo, Entendi. né? Então, eu sozinho com uma análise única não quer dizer nada. Eu tenho que comparar com daqui a 6 meses essa análise biológica para entender se a atividade enzimática está aumentando no meu solo e se estiver aumentando, eu estou fazendo um manejo adequado ali, né, para aquele microbioma de modo geral, para a vida no Uhum. solo, ou se está caindo. Então, daí eu começo a entender. Então, algumas questões que a gente faz muito na agricultura, por exemplo.
eu vou passar o trator, o que, que eu faço quando eu vou arar a terra? Eu estou abrindo aqueles Sim, agregados, né? sim. Estou expondo aqueles agregados de solo e está oxidando. Ou seja, está diminuindo, tá diminuindo ali a questão dos micro-organismos, porque eles se alimentam de matéria orgânica. Entendi. Então, por isso que eu falei, né? O plantio direto ali, ele está trazendo N benefícios para aquele solo, para aquele micro-organismo, de modo E geral. como que esse manejo mais biológico, pensando a médio e longo prazo, ele pode contribuir aí para a promoção da saúde do ecossistema agrícola, né, como um todo? Que impactos positivos o produtor pode tirar disso? Então, a questão assim, dos benefícios, né? Eu acho que uma questão que a gente dificilmente acaba olhando, né? Que a gente tem que começar realmente a prestar um pouco mais de atenção no agro, é um subproduto da nossa safra, que é o quê? É o solo que eu vou deixar, né? Se a gente ficar trabalhando só a parte de exportar nutrientes do solo, né? Vou lá produzir o milho, a soja, o alface, o tomate, tudo, e vou só tirando e não reponho nada, a gente entra naquela segunda lei da fertilidade do solo, que é a lei da restituição, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar o que a gente está deixando para o nosso solo para a próxima safra. E toda safra, a gente está melhorando aquele solo. Às vezes o seu manejo, quando você começa a fazer um manejo regenerativo, ou manejo biológico, o pessoal começa a criar diversos termos, né, Aham. Lucas? Sim, Sobre a mesma coisa. Mas, enfim, quando a gente começa a trabalhar o solo, talvez a gente não veja um resultado na primeira safra, mas ao longo do tempo, né? Eu gosto muito a segunda vez que eu vou citar ela aqui, a Primavera. Ela tinha um conceito bem interessante na questão de produtividade, que a gente, no agro, de modo geral, a gente trabalha o quê? A produtividade, que é a produção por área, né? E ela sempre falava isso. assim, ó, puxava atenção e falava, tá faltando mais um dado aí, né? É produção por área por tempo. Então, quanto tempo eu quero ter essa ótima produção nessa área, né? Não Exato. adianta eu ficar produzindo, sei lá, batendo recorde de saca de soja durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e acabou, né? Daí Exato. gastar uma fortuna para corrigir aquele solo novamente, tudo, E né? vou até mais longe. O quanto que eu estou tendo de retorno sobre esse investimento a médio e longo prazo por área, né? Exatamente. Porque esse uso excessivo, às vezes, de um fertilizante químico, ele até traz uma produtividade ali, assim, num certo momento, pontual. Mas ele tem um custo muito mais alto também de início, né? Então, quanto Sim. que isso está dando de retorno? E agora, quando a gente pensa a médio e longo prazo, quanto que o manejo mais biológico, mais sustentável, ele também traz de retorno a médio e longo prazo, né? Uhum. Às vezes, e eu vou dar ênfase no às vezes, porque a gente já tem pesquisas, né, que mostraram levantamentos da Embrapa, mostrando, por exemplo, produtividade de abacaxi orgânico foi maior que em algumas áreas do que o abacaxi convencional. Então a gente consegue ter produtividades maiores de forma orgânica, de forma natural, né? Não que, tá? Fazer um parêntese aqui, não que o manejo tenha que ser orgânico, você tem que ter o certificado. Se você é convencional, você pode sim utilizar e deve utilizar toda a parte de manejo biológico, né? Então, Sim. são coisas distintas, né? O manejo que a gente fala, um manejo regenerativo, não é um manejo orgânico. O manejo orgânico, infelizmente, hoje em dia, ela se resume num selo. Você segue um protocolo e você tem um selo, né? E às vezes você não está fazendo tão bem para o seu solo quanto um convencional que está fazendo um manejo correto, né? Na Sim. parte. Qual que seria a diferença para o nosso ouvinte entender? Então, hoje, para a gente chamar qualquer coisa de orgânico, a gente tem que ter um selo orgânico, né? Tem que seguir uma legislação sobre o que a gente pode e o que não pode aplicar ali Aham. naquilo, né? E o manejo regenerativo, eu acho que assim, eu prefiro muito mais trabalhar dessa forma, porque eu não vou me reduzir
ao ponto de não poder usar um insumo químico. Tá? Eu Sim. vou usar o insumo químico quando necessário. O insumo que não é só a questão do defensivo, mas a questão da adubação. Então eu posso fazer um organomineral, uma adubação organomineral, para atender a exigência nutricional daquela Sim. planta, mas também atender a exigência nutricional do solo, né? Porque um NPK sozinho ele está ali só atendendo a nutrição da planta, né? Então, mas no orgânico eu não posso fazer essa aplicação do Então te mineral. limita, né? O selo acaba te É limitando limitante. por um lado. É limitante. E eu gosto sempre de puxar essa discussão. Lógico, eu não sou nenhum caga-regra aqui. Eu acho que a gente tem mais é que conversar sobre esses assuntos, porque assim, qual que é o problema de você alimentar a planta? Porque no orgânico, na agroecologia de modo geral, a gente vai falar o seguinte, Lucas: a gente precisa alimentar o solo. E o solo, aquele nutriente no solo, né, vai degradar ali aquela matéria orgânica, aquele cocô que colocou ali, né? E aquilo lá vai dar o nutriente para a planta, vai ser mineralizado e vai passar para a planta. Uhum. Mas qual que é o problema de eu também focar um pouco na planta? Eu foco no solo, mas foco na planta. Então é a questão do meio termo, né? Eu não quero ser totalmente orgânico e me reduzir só ao uso de insumos certificados orgânicos, que, né? N casos aí, a gente ficaria horas aqui conversando sobre isso, mas eu também não quero só usar o químico para salinizar o meu solo. Mas eu posso ter um equilíbrio, e existe esse ponto de equilíbrio. Como é que eu vou colocar isso no solo de forma adequada para alimentar não só a minha planta, mas alimentar aquele microbioma, né? Porque se eu coloco, por exemplo, Isso. só o NPK, eu só estou alimentando a planta. O microbioma vai Exato. ser salinizado, muito sal, eles vão acabar morrendo ali, né? Então eu tenho que trazer esse equilíbrio. Mas é basicamente isso daí também, a questão de agrotóxicos, né? Vamos entrar em temas polêmicos também aqui. Claro, claro. Que mudou aí a legislação também, né? Mas, enfim, são várias questões que eu acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo, né? E entender também. Eu fiz até uma postagem, Lucas, já me permite aqui ficar puxando os assuntos. Uhum, claro. Porque assim, eu gosto muito da provocação, que eu acho que na provocação a gente puxa os diálogos e a gente vai conversando sobre diversos assuntos. Mas parece que tem gente que não gosta muito de conversar, gosta de comprar uma ideia pronta e Sim. acabou, né? Mas a questão, eu fiz uma postagem para fazer uma provocação falando: alimentos orgânicos utilizam agrotóxicos, né? E realmente utilizam agrotóxicos. Porque se a gente pegar, por exemplo, um óleo de ninho, uma calda bordaleza, né? Enfim, até mesmo os biológicos. A gente vai usar ali uns biológicos, um tricoderma, um bacillus subtilis, né? O Beauveria baciana, tudo. O registro no Agrofit, lá no mapa, tá como agrotóxico, né? Agrotóxico, lógico, de categoria de toxicidade muito menor, Sim. sem comparação, mas é classificado como agrotóxico. Então, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não vai poder falar que orgânico não utiliza agrotóxico, né? Não, e outra, é desorgânico, mas você tomaria uma calda bordaleza, né? Exatamente. Então, E daí essa questão que é interessante, Lucas, porque assim, nessa postagem que eu fiz, surgiu um pessoal falando assim, não, mas o tiozinho lá da roça, não sei o que, ele não vai entender isso e ele vai achar que o alimento orgânico utiliza agrotóxico. Eu falei, porque utiliza, né? Na verdade, utiliza. Mas a questão é o seguinte: tem um pessoal que quer esconder as informações, e isso foi falado no post. Eles falaram para mim assim: não, é melhor esconder as informações do que a gente abrir o jogo. Né? Falei, não, mas onde que está a educação nisso daí? Esconder informações. Vamos falar a verdade. É agrotóxico? É agrotóxico. De baixa toxicidade? De baixa toxicidade. Mas, mesmo assim, Lucas, essa de baixa toxicidade, o cara precisa entender que é um agrotóxico, ou um defensivo agrícola, ou um pesticida, e precisa, sim, utilizar EPI.
Porque o que a gente Sim, mais vê com na certeza. agricultura orgânica é o pessoal utilizando uma cauda bordaleza sem um EPI, né? E representa um risco, lógico, baixo, não vai te dar uma contaminação aguda se você não beber aquilo. Mas você precisa cobrir, usar uma luva no preparo, né? Enfim, você precisa ter um EPI ali. E quando a gente pensa nesse manejo integrado, aí, principalmente pragas e doenças, quando o produtor ele está indo para o lado de tentar ser mais regenerativo, é uma questão mais sustentável e tudo mais, não digo nem, talvez seria bioinsumos, talvez seria algum outro tipo de produto. Qual que é o caminho para quando ele quer começar, ele está com essa visão de inovar e ir para um lado mais biológico, mais sustentável? A questão do manejo integrado, né? Eu gosto de brincar assim. Tem até uma figurinha que é muito usual quando a gente vai falar de manejo biológico, que é uma casinha, né? Então a gente tem que primeiro construir nessa casa um alicerce muito bem feito, tá? E o que seria esse alicerce? A gente precisa entender qual que é a praga. É o primeiro ponto. A gente vê muita gente falar, eu acho que é tal bactéria, ou vai na loja lá só com uma foto, ou às vezes nem leva foto, só pede o produto para fungo, né? Então, assim, a gente precisa saber o que é. Primeira coisa é a identificação. Identificou qual que é a praga, qual que é a doença, fazer um bom monitoramento, né? A gente vê isso daí aumentando cada vez mais, muita gente fazendo monitoramento dessa praga, dessa doença, e não aplicando a torta direita, como se fazia Sim. antigamente, né? É até interessante, tem um. Eu sou muito da produção de. Eu sou de Piedade, tem muito morango lá, né? Então, lá a gente gosta muito dessa parte de produção de morango, e tem um programa na Embrapa que é o PIMO, né? Produção Integrada de Morango. E a doutora Fagoni uma vez passou um relato que só o monitoramento do ácaro rajado ali na folha do morango, para saber a hora certa de aplicar com a acaricida, fez o produtor reduzir de 7 aplicações de acaricida para 2. Olha que legal, Lucas. Só do cara abrir o olho e ficar monitorando, saber a hora certa de posicionar o produto, né? Olha só. Então, essa seria a base do MIP. Depois a gente começa a falar das colunas do MIP, e essas colunas que vão sustentar o telhado, que é o manejo sustentável, para você ter uma roça sustentável. E nos pilares aí a gente vai ter diversos, desde o manejo cultural, né? Então, retirar realmente os restos culturais da área, né? Se a gente estiver falando de grandes culturas, por exemplo, a coisa mais normal a gente vê nas roças o milho tiguera, né? Então, até Sim. aquele restinho de milho que sobrou, aquela sementinha. Então, isso daí serve de ponte verde para a próxima safra, né? Então, trabalhar bem esse manejo cultural também. A gente tem um manejo que a gente chama de manejo varietal, né? De escolhas de variedades. Então, quando a gente tem a soja, tem zilhões de variedades, cada uma resistente a coisa, milho também, a alface, se a gente pega as empresas de hortaliças, né, de modo geral, tem N variedades para ser escolhida. Então, eu tenho um problema muito sério no tomateiro aqui com, sei lá, risoctônia, né? Pô, vou escolher alguma coisa resistente à risoctônia. Eu posso fazer enxertia hoje em dia também, de hortaliça, né? É uma coisa bem interessante, né? Aí Exato. também tem outros tipos de manejo, né? A parte do manejo de controle biológico, que é um deles que a gente está falando agora há pouco, utilizar fungos, utilizar bactérias, utilizar vírus, né? O baculovírus aí salvou muito produtor já, né? Dos ataques aí de lagartas, tudo. É bem E, interessante. e isso tudo nos leva a um tema aí que está bastante em alta nos últimos tempos. A gente falando de produtos biológicos, mas é a mesma coisa que bioinsumo? Como é que você está olhando para esse mercado do bioinsumo, que antes era muita coisa artesanal, né? On-farm, né, Uhum, Maneco? sim, Ainda tem muito on-farm, ainda tem muito on-farm. tem. Mas também tem muitas empresas vendendo o bioinsumo pré-fabricado, né? Qual que é a sua Sim. visão sobre esse mercado hoje? É que assim, quando se utiliza o termo bioinsumo, a gente entende que não é só o controle biológico, mas, por exemplo, se eu fizer um bocache,
para a parte nutricional, né? Fazer uma compostagem é chamado um bioinsumo, né? Hoje está sendo regularizado, né? Essa parte de bioinsumo. Eu estou um pouco por fora da parte de legislação do bioinsumo, mas parece que saiu algumas resoluções novas. A questão do on-farm, eu sempre digo assim, eu falo, é para mais fazer um farm, mas um farm com qualidade, né? A gente sabe, todo mundo que já fez uma aula de microbiologia sabe que a gente acende o bico de Bunsen para não ter contaminação ali quando vai fazer as placas, né? De multiplicação, ou coloca na capela para não ter contaminação. É um perigo contaminação. Não sei se você lembra da faculdade lá. Sim. Essas aulas. E daí a gente começa a ver muita gente achando que fazer um produto a céu aberto, numa caixa d'água, com um sopão nutricional, não vai haver contaminação. Imagina, né? Imagina. Assim, não é que quando eu falo de on-farm, eu gosto de deixar bem claro isso. Não é que eu sou contra on-farm. Eu sou contra um on-farm de má qualidade. Eu acho que a gente tem que abrir os olhos e entender como fazer isso, né? Que eu consiga ter um mínimo de qualidade ali, né? Num ambiente esterilizado. E daí a gente fala esterilizado, o pessoal acha que é extremamente caro para fazer um laboratório, mas é uma sala com azulejo onde você vai ter um pé dilúvio para entrar, onde você vai colocar a máscara, você coloca um avental ali, né, para conseguir fazer a sua multiplicação sem risco de contaminação. É até interessante, tem um dado da Embrapa, acho que do 2022, eles fizeram um levantamento, Lucas, com diversos on-farms pelo Brasil todo. E 95% não tinha o micro-organismo alvo, que era um micro-organismo que estavam querendo multiplicar. Porque a competição entre os micro-organismos ali é tão grande, né? E acabou perdendo o micro-organismo que o cara, sei lá, o cara queria multiplicar o Bacillus subtilis, o subtilis acabou perdendo para os outros, né? Então, aquilo que ele queria multiplicar não multiplicou. Não consegue, né? Sim, porque não tem qualidade. Dá para fazer o on-farm na fazenda tranquilo, né? Tranquilo nem tanto. Mas dá para exige um nível de profissionalismo, né? Sim, você colocar você fazer uma contagem também, né? As tal da UFCs, né? Unidade Formadora de Colônia, fazer uma contagem para saber também o quanto vai aplicar também. Como é que está a concentração daquele produto que você multiplicou ali na sua fazenda, né? Porque também a gente vai conversando sempre com o pessoal, Lucas, e vai aprendendo cada vez mais. Eu sempre falava assim, o controle biológico, use sem moderação, né? Pode aplicar à vontade. Só que daí, conversando com diversos microbiologistas, eles falaram para mim assim, putz, Maneco, mas não é bem assim, porque se ela tiver muito alta, aquele micro-organismo X, mesmo que ele seja benéfico, ele pode causar alguns... eles podem travar a planta, por exemplo, né? Ele pode ter um efeito negativo. Então tem que realmente cuidar um pouco aí para não sair aplicando qualquer coisa de qualquer forma aí no farm, nos bioinsumos, né? Isso acontece muito aqui no interior, porque quando é um farm ou é um bioinsumo adquirido de terceiro, você tem ali um certo controle, você tem uma certa dose para colocar. Mas o nosso on-farm aqui do interiorzão aqui é esterco de suíno que é jogado na lavoura, não tem cálculo de dose, densidade, não tem nada, aquilo lá trava assim, ó. Cria uma crosta em cima da lavoura, assim, quando coloca uma dose muito alta, que se vier uma chuva meio forte, só vai arrastando, assim, ó. Sim. Isso é falta... Né? Essa é uma frente. Aí tem cama de aviário que o pessoal usa bastante. Claro, a cama de aviário é mais tranquilo, que é mais seco, né? Mas a de esterco suíno é jogada úmida e sem medir dose, sem medir densidade de nada, e aquilo acaba criando... Pode virar um problema, né? Até poluição difusa, entre outras frentes. Então, assim, ter uma padronização é muito importante, né? Essas cozinhas que você comentou aí, que é meio... Os caras fazem um sopão lá e jogam na lavoura. Como é que eu vou medir se isso deu certo? Né? Foi eficiente, não foi eficiente? Será que eu não poderia economizar nos ingredientes aqui? Porque no final do dia, né,
O produtor ele quer produzir mais, baixando o custo, né? Então, assim, Exatamente. poderia ser mais eficiente nessa produção desse insumo, né? Ou de que maneira eu poderia ser mais eficiente? Hoje tem muitas, começando agora nas propriedades, as biofábricas num nível um pouco mais profissional, né? Tudo já meio pré-organizado. É um outro nível, eu acho, que de biofábrica já, né? Já não é mais tanto sopão. Mas tem muito ainda, né? A gente vê por aí. A gente vê o pessoal, bastante empresa também, assim, fazendo Container, né? bioreatores, fazendo. Container mesmo, né? Eu tinha até um projeto meio maluco aí, há uns 10 anos atrás, eu estava querendo fazer uma biofábrica móvel. Porque, assim, na teoria, vamos dizer assim, o cara só pode utilizar aquele on-farm produzido na propriedade dele, ele não pode levar para o vizinho, né? Não pode comercializar nada. Então, a ideia era ter uma biofábrica prestando serviço. Num trailer, por exemplo, faz lá a multiplicação, tudo, dá para o cara usar e depois vai para outra fazenda, faz lá. Eu acho que dá jogo aí, Lucas, fazer um negócio desse, mas eu não tenho perna para isso, não. Produz uma quantidade aí que consiga ser armazenado, né? Se for possível isso, não sei. E vai pro próximo, né? Então, assim, é jogo. Sim. Às vezes o pessoal fala assim, putz, mas é muito caro, só o grande tem como investir numa biofábrica bacana, tudo. Eu já conversei com uns pequenos agricultores e falei assim, putz, dá para a gente pensar numa cooperativa. Existe modelo de cooperativa de biofábrica, por exemplo, onde os cooperados, cada um teria uma cota desse produto, né, que foi multiplicado lá. É bacana. Mas também eu acho que, assim, é muito difícil a gente fazer uma multiplicação correta, dá muita dor de cabeça, e às vezes a questão do custo que você falou é muito mais fácil adquirir um produto registrado no mapa, que eu conheço todo o procedimento deles, né? Mas eu acho que tem lugar para todo mundo ao sol. Sabe que uma vez eu estava pensando em algumas soluções de construção de biofábricas. Aqui na região oeste do Paraná tem muito condomínio rural, que são vários produtores que se unem para construir armazéns, né? Para a produção de grãos. Porque às vezes é melhor do que ficar todo mundo entregando na cooperativa, que tem muita gente, forma filas e tudo mais, não dá conta de atender, acaba atrasando a colheita. Então eles se juntam aí em 10, 12, 15 produtores e constroem e financiam juntos um armazém para grãos. E agora pensando em biofábrica, né? Às vezes fica muito caro montar uma biofábrica numa propriedade só, uma propriedade muitas vezes pequena, né? Mas eles se juntando em 5, 10, 15 também é um cenário aí que pode ser que vinga com o tempo, até porque, se eu não me engano, tem incentivos do mapa para investimentos na área de bioinsumos, né? Então, se o produtor conseguir, ele consegue aí um financiamento interessante nessa frente. Claro que comprar terceiro é uma boa, mas produzir, se você tiver, para quem tem as contas na ponta do lápis, né? Pode ser uma boa também. Pode ser uma boa também. Com certeza. E eu acho que já deve ter até modelos aí de cooperativa de biofábrica, viu? Eu lembro vagamente que eu conversei com alguém que falou que tinha em algum lugar que estava se fazendo. Eu não fui atrás para ver. Mas de modo geral, é isso. Assim, eu acho que até quando lançou o Plano Safra lá, que agora dá para montar biofábrica a partir do investimento, você consegue pegar ali do Plano Safra, tudo. Antes disso daí, eu estava ouvindo um podcast até com o ministro do MDA, né, do Desenvolvimento Agrário. Ele falou que realmente queria colocar isso daí, incentivar os bioinsumos. Eu falei, puta, que legal. Não, vai vendo, Lucas. Aí o cara pegou assim, não, porque eu fui nos agricultores e eles estavam multiplicando micro-organismo numas caixas d'água, naqueles tambor de 200 litros, então é muito fácil produzir. Eu falei, não, peraí. Eu acho que o governo tem que incentivar mesmo, mas a regrinha, né, o cara tem que apresentar um certo projeto ali da biofábrica também. Porque se ficar liberando para qualquer um aí para comprar um tambor de 200 litros para fazer... Começa a virar gambiarra já, né? A gente está... não só a gambiarra, mas começa a dar tiro no pé do que a gente vem trabalhando há anos, né? Para a gente começar a levar essas informações para os agricultores cada vez mais usar e mostrar que
o biológico não é água de batata. Isso, né? e até pode ser aí investimento futuro, né? As próprias cooperativas que já existem hoje de agricultores, elas têm armazéns, elas têm abatedouro, elas têm esmagadora de soja, elas têm inúmeras atividades que complementam ali e auxiliam uma região rural, né? Tem supermercado. Uma cooperativa dessa poderia investir em uma biofábrica para atender Sim. cooperados de determinada região, e ela mesmo já tem a frente de vendas de insumo agrícola que pega de terceiros. Poderia, claro que fazer isso. Claro que tem o conflito de interesses dentro de uma revenda, né, que você sabe que vai acontecer, né, vende insumo químico, vai começar agora a fabricar biológico, você cria aí um conflito de interesse que, para quem quer mesmo fazer acontecer, vai ter que colocar isso em pauta, mas que é um grande cenário, aí, principalmente se o produtor tiver redução de custos e aumento de produtividade, que é o cenário que a gente sempre busca, né? Sim. A questão, assim, o conflito de interesse sempre vai ter, né? Infelizmente. Mas eu vejo que muito técnico, muito agrônomo, de campo mesmo, eles já estão incentivando também a utilizar, e até mesmo assim, na real, o pessoal do químico, né? Os produtores dos insumos químicos em si, eu acho que também dão assim uma força para os biológicos, porque, de certa forma, Lucas, você está resguardando ali a tecnologia do químico também, né? Porque a gente tem uma problemática muito grande mesmo de pressão Sim. de seleção de pragas. Então, se a gente está usando só aquela molécula cai em desuso a partir do momento que a pressão de seleção começou a gritar, né? Vamos dizer Sim, sim. assim. Você cria resistência, né? E o Não tem o cara que não fazer. criou resistência nas pragas, nas doenças. Então aquela molécula não serve mais. Então, e para desenvolver uma molécula, não é minha praia, mas não deve ser Não, muito fácil, exato. né, Lucas? Sabe o que pode. Deve ser dar Sabe o um que pode trampinho aí. acontecer? A gente vê a Mas, Coca-Cola comprando empresa de suco, de água e vendendo água e vendendo suco, né? Os multinacionais, com o tempo, vão elas fabricar e vão revender, se já não estão fazendo, né? sim, é isso daí. Então, é uma questão também de você guardar a tecnologia do químico, né? Então, assim, não é não usar o químico. Eu acho que, assim, fazendo uma comparação esdrúxula, que já meio de praxe, né? A gente comparar aí com a saúde, a nossa saúde, a saúde humana. Eu tendo uma alimentação saudável, eu tendo, assim, fazendo exercícios físicos, tudo, o risco de eu ficar doente é muito Sim, sim. menor. Só que quando eu ficar, eu quero ter aquele remédio lá para me ajudar, né? Então, assim, eu posso fazer o melhor manejo possível na minha lavoura, na questão de manejo de solo, usar os biológicos, né? Fazer todo o MIP, mas eu quero também que tenha ali o agrotóxico, o defensivo, o pesticida, qual que for o nome que Tradicional, né? queiram dar, para quando apertar, para o convencional, para quando eu precisar, eu não conseguir resolver o problema, eu poder Claro, utilizar, claro. né? Então, eu acho que não é assim, exclui os agrotóxicos. Eu acho que não é bem por aí, né? Até uma das coisas que o pessoal fala bastante também, assim, é comparando o que a gente tem liberado de agrotóxico aqui não tem lá na Europa, né? Eu brinco, lá tem o Lá tem inverno, pesticida né? mais forte do mundo, que é o inverno, né? Não tem pesticida que dá um pau no inverno, né? É o mais eficiente. Então tem isso. Eu acho que até assim a nossa função como hosts de podcast, eu acho que é levar essas informações, né? Informações técnicas, sem esconder as informações, realmente. Não acho que é só ficar passando pano também para o agro, que eu acho que tem coisa muito ruim que acontece, mas são poucos, não são muitos. Eu acho que o grande problema é generalizar. A gente tem, vamos falar, no último levantamento do IBGE teve 10 milhões de propriedades Uhum. rurais. Nem todas são produtoras, Lucas. Vamos colocar aqui que desses 10 milhões, a gente tem 100 mil aí que fazem as coisas.
é muita coisa, né? São muitas Sim. propriedades, 100 mil propriedades fazendo. Eu não sei, eu tô chutando aqui, tá? Mas isso daí representa 1% das Sim, propriedades. é muito pouco, né? Então não dá para generalizar, cara. E o pessoal falar o agro é destruidor, o agro arrebenta tudo. Pô, não é assim, né? Eu acho que é bem essa questão aí. E voltando aqui para o nosso assunto do bioinsumo, saiu um tempo atrás um levantamento que os agricultores brasileiros é o que mais utiliza bioinsumo no mundo, né? Então, a questão de utilizar bioinsumo, de fazer plantas de cobertura. Na verdade, esse levantamento é interessante porque esse de plantas de cobertura, que o pessoal saiu lá que a Europa como um todo, né, todos os ali, utilizavam mais do que o Brasil as plantas de cobertura. Mas eu estava conversando com a Marie Bartz, que ela é professora lá em Portugal, e ela comentou que a utilização da planta de cobertura lá na Europa é diferente da nossa, porque lá eles colhem. Aqui a gente faz a planta de cobertura para criar palhada. Então, realmente, o Brasil está em primeiro também no uso de cobertura. Não, né? E tem que ver em proporção e volume, né? O Brasil dá show. Sim, exatamente. Mas o Brasil dá show, cara, nisso daí. É a minha visão e é a visão aí que os dados dão, né? Só que daí o pessoal questiona muito. Eu fiz essa postagem no Instagram, o pessoal começou a me questionar. Falou, não, mas cadê, como é que foi feita a metodologia desse levantamento, não sei o quê, bababá e bababá. Só que daí eu falo, porra, quando eu falo que, o orgânico também utiliza agrotóxico, que é um dado oficial, porque está registrado como agrotóxico, o pessoal fala que não é. Eles aceitam apenas e compram uma narrativa. Agora, quando é para falar bem do agro, os caras vêm com um ferrão na mão, cara. Nossa, deve passar muito isso daí por aí, né, Lucas? A gente escuta cada coisa, sabe? Mas você que tá na capital escuta mais aí. Você escuta mais que nós aqui. Nossa, demais. Aí toda vez que vou para São Paulo, eu escuto uns negócios que eu falo, meu Deus, como esse povo tá por fora. E outra frente, Maneco. Muitos produtores têm receio, às vezes, de ir para um biológico, pensando que às vezes vai ter que mudar o jeito de fazer manejo, vai dar mais trabalho, ou acredita que isso não funciona, e duvida um pouco da eficiência. O que você diz para um produtor desse daí hoje, em pleno século XXI, em 2024? Rapaz. Não, é assim, que algumas coisas tem que mudar, ele vai ter que mudar no manejo, realmente vai ter que mudar, né, no manejo. Os preparos de cauda, tudo. Uma coisa que é interessante do biológico é que ele trabalha mais como um preventivo. Então, a gente vai fazer, não quando a doença está lá, né? Então, você pode fazer aplicações ali nas sementes, né? É que assim, como são diversas culturas e diversos micro-organismos, é difícil a gente dar um resumão de como utilizar. Mas, de modo geral, você consegue fazer aplicações na semente, dependendo da cultura, não é tão legal fazer na semente, porque inibe a germinação, mais em hortaliça, isso, né? Mas é assim, eu brinco que é um processo, é um caminhar, né? A gente começar a mexer com os biológicos. Não é de uma hora para outra. Ele tem que tirar um bloqueio da cabeça. Porque geralmente, quando a gente faz uma aplicação de um químico, né, Lucas? O que a gente quer ver? Quer ver um inseto morto ali na hora. Na hora que aplicou, quer ver um inseto. A gente não vai ver isso. Vai ver durante um tempo. Então, na primeira hora ali que aplicou, aquele micro-organismo, aquele fungo começou a crescer, a Balvéria, por exemplo, começa a crescer, ele começa a ficar mais lerdo, para de se alimentar, aí com 5 dias ali que ele vai acabar morrendo, 2, 3, 4 dias ele morre, né? Mas é um processo, e vai ser praticamente assim, a gente estava falando de biofábrica, a melhor fábrica que existe é lá no campo, porque os esporos daqueles fungos, né,
por exemplo, o baculovírus, quando a lagarta explodir, ele vai soltar milhões de baculovírus. Então, a melhor biofábrica é no Sim. campo, porque vai se retroalimentando, né? Então, você começa a perceber esse tipo de manejo Legal. também. Quando você começa a utilizar, é duradouro, né? Então, isso, lógico, vai impactar depois de alguns anos, vai ver que você vai diminuir muito a sua aplicação de químico e seu bolso vai estar felizão da vida ali. Legal. E como que você está olhando para essa interação de biológicos com as novas tecnologias, seja elas novas tecnologias genéticas ou de operações, né, com drone e outras atividades? Você consegue ver uma interação e um crescimento junto disso? Porque é duas frentes que vêm sempre aumentando, mais tecnologia, mais biológicos. É uma tendência. Sim. E como que isso pode somar? Uhum. Eu tenho conversado com o pessoal que está fazendo bastante testes também, né? Porque assim, já está no mercado, já tem algumas coisas, mas ainda fazem bastante testes assim na questão de você fazer liberação de biológicos com drone, cara. Pô, é sensacional isso daí, né? Uma maravilha. Porque daí você consegue chegar onde você não conseguiria chegar ali com o seu trator, com o seu costal, né? Então as aplicações cada vez melhor com drone. Já tem drone que faz soltura de. A gente está falando de micro-organismos, mas a gente tem os biológicos, aqueles macro-organismos, né? Que são os parasitoides também. Então a gente consegue fazer soltura, liberação desses parasitoides com drone. Então é mó barato. Já Né? facilita, O drone né? passando assim, vai soltando as cápsulas, tudo. É legal pra caramba isso daí. E o produtor tem... Eu acho que é só evolução, ele tem que experimentar, né? Não vai ter outro jeito. É isso. Sim. Eu falo assim, separa uma areazinha. Quem tá com receio de usar biológico, separa uma areazinha e conduz de uma forma biológica aquele solo, né? Mas lembrando disso, é sempre do solo para a planta, né? Nunca só a substituição de insumo, né? Não é deixar de usar um químico e usar um metarrizo, né? Ou um baculovírus ali para você controlar a sua lagarta. É desde o comecinho, então, desde o preparo de solo, vim caminhando, é um caminhar realmente, né? Vim trabalhando aí a questão desde o plantio direto, né? Deixar aquela palhada, não só deixar a palhada, mas criar a palhada, né? Tem uma frase muito legal da Cláudia aqui, uma nematologista que já veio aqui, ela fala o seguinte, Lucas, faça plantio direto e não plantio de resto. É isso. Então, assim, não é colher a soja e plantar o milho, é colher a soja, fazer uma cultura de cobertura, plantar ali um milheto, para criar palhada, para depois plantar o milho, né? Ou senão é resto cultural, exato. né? Exato, colocou. Então, vim trabalhando todas essas questões aí, né? Deveria acontecer mais, inclusive, né? Às vezes a gente vê aí, o produtor já tira a soja, já vai colocando direto o milho, mas poderia, principalmente para quem colhe primeiro, né? Aqui eu estou numa região que colhe soja em janeiro. Sim. Poderia colocar aí, né, por um período, tentar, lógico. É que o medo do risco depois de geada, tudo também é grande, né? Tem o outro lado da moeda, né? Granizo Então, assim, é uma época agora que começa a ter essas frentes de ar fria encontrando as massas de ar quente, né? E isso aí acaba gerando um pouco de granizo, muita chuva também. Então, assim, tem os dois lados, mas ele deveria experimentar em alguns momentos, né? Sim, separa lá um talhãozinho e faz, né? Não precisa fazer na área total também. Eu acho que também é maluquice o cara querer mudar de sistema de uma hora para outra, só querendo substituir os insumos. Tá? Separa lá, você tem, sei lá, vamos falar de uma pequena propriedade, tem 10 hectares ali, separa lá, 1 hectare e faz dessa forma, né? Enfim, mas faça o teste, veja o que tem de tecnologia aí, o que dá para utilizar, o que é melhor para ele, porque a gente tem que levar isso em consideração, sim, né, Lucas? Também, qual que é a aptidão dele. Às vezes a aptidão dele não é para utilizar dessa forma. Então, vamos desenvolver alguma coisa para ele, específico para ele, né? A gente brinca, meu, que na agricultura não existe receita de bolo. Eu não posso copiar o meu vizinho nem no químico e nem no biológico. O cara fala para mim, estou aplicando tal coisa aqui. Tá, eu vou testar, mas
Às vezes não é isso, às vezes é outra forma, né, E de quais fazer. que é os produtos que você vem vendo que está ganhando mais adesão ultimamente dos produtores, assim, que funciona, a gente muitas vezes já conheceria, mas qual que vem ganhando mais adesão dos produtores em grande escala, pensando? De É, bioinsumo, assim, de isso. biológico. Eu acho que o mais disparado, assim, que a gente ouve falar por aí é o Como que ele funciona tricoderma. mesmo? Eu acho que o tricoderma é um fungo de Aham. solo e ele é utilizado não só para. É lógico, depende muito da cepa também, né? A gente está falando de gênero e espécie, mas existe a cepa desses micro-organismos. Mas o tricoderma é utilizado para controle biológico, para promoção de crescimento na planta, né? Ela atua de forma muito bacana, assim. A gente tem um podcast aqui, o Rural Campcast, com o Henrique Montes, que é o professor da Universidade de Salamanca, que ele veio junto aqui com o Wagner Betiol da Embrapa Meio Ambiente, que, pô, os dois são feras do É. tricoderma também. Inclusive, aproveitando Né? aqui o embalo, para quem quiser conhecer mais sobre o manejo sustentável, como que te acha, né? Rede social, onde é que tá o podcast? Tem no Instagram, @manecozago, né? No YouTube. Você digitar lá Rural Campcast, vai cair lá no podcast, no meu canal, mas o canal chama Campo e Produção. Porque eu comecei o podcast depois que eu comecei a fazer vídeo para o Aham. YouTube, né? Então tem muita Das videoaula lá antigas. também. Depois que eu. É, das antigas. Ah, aquelas que morria de vergonha de falar para a câmera, tudo. Até esses dias eu estava vendo o meu primeiro podcast que eu fiz aqui, o primeiro Rural Campcast. Nossa Quando senhora. eu olhei os primeiros também, é feio de ver, hein? Que bom que a gente não parou, né? Mas o bom é isso, a gente vai evoluindo, né? E estamos lá também no Spotify, né? Rural Campcast no Legal, Spotify. legal. Segue lá, E a gente. gente falou dos produtos, mas usou, e antes de finalizar, eu queria trazer quais as tendências que está vindo, né? A gente tem o bioinsumo, os biológicos em si, o manejo sustentável, ele veio ganhando espaço nos últimos anos. Eu vi isso acontecendo, ainda tem muito espaço a se ganhar. Mas e as tendências? O que você está vendo de novo aí que pode vir também ganhar espaço, principalmente na produção agropecuária? Olha, o que eu tenho ouvido muito falar assim na academia, né? Não academia de musculação, não. Na academia mesmo, assim, de pesquisa, né? O que o pessoal está falando muito de microbioma. Estão fazendo muita pesquisa de microbioma. E, e o que eu tenho conversado, que eu acho que seria assim muito legal, Lucas, a gente conseguir entender microbioma, porque o microbioma ele muda de solo e de plantas, né? Uhum. De cultura para cultura. São diferentes microbiomas. Então, por exemplo, o microbioma de uma cana num solo argiloso é diferente do microbioma da cana do solo Sim, arenoso, né? sim. Ah, basicamente isso aí. O pessoal que estuda isso daí vai me xingar quando ouvir eu É, resumindo dessa forma, mas para ficar fácil de entender. Eu acho que seria legal pra caramba que cometer produtos voltados para o crescimento de microbiomas específicos. Né? Então, eu sou um produtor de alface lá em Piedade. Eu tenho um microbioma específico para melhorar a qualidade daquele alface, para fazer a promoção de crescimento daquele alface, para trazer os benefícios para o solo para aquele alface. Você, Lucas, é produtor aí isso. palotina, né? Palotina. Aí, palotina de soja. Pega o microbioma específico da soja aí para sua região, né? Eu acho que seria sensacional, né? Mas eu acho que estou sendo meio utópico nisso daí. Vai demorar para chegar, mas um dia chega. Show. Eu acho que seria genial isso. Cara, legal, legal. Bom essa visão, trazer isso para os nossos produtores. E para você que é produtor rural e está indo para esse lado, é importantíssimo buscar conhecimento, como no podcast do Rural Agro, é isso? Né? Rural Campo, né? Rural Rural Campocast. CampoCast. Mas
também é importante ficar de olho nos números. E para você que quer organizar os números da gestão da sua propriedade rural, vale a pena conhecer o software do e-produtor, aí, que facilita a gestão por fazenda, por atividade rural, por área, por safra, e você começa a entender o que realmente está dando retorno aqui desses investimentos que nós estamos fazendo. Organiza um fluxo de caixa, porque a gente sabe que você tem um monte de financiamento, e dá uma luz no fim do túnel para tentar aumentar a rentabilidade dos negócios rurais, porque no final do dia, né, Maneco? A gente produz muito por amor, mas se não der dinheiro também não adianta, né? Tem que dar retorno financeiro. Então, assim, solicita a demonstração, vai ter o QR Code aqui no cantinho, e conversa com o pessoal lá e conheça. Vale a pena você iniciar a gestão, porque no meio da era da tecnologia, você está fazendo ainda no caderno, ou tentando fazer no Excel, é pior do que não ter, tá? Porque daí se confunde também. Então, fica a dica aí. Marco, muito boa essa conversa, tá? Eu acho que abre luz aí para muitos produtores que vêm buscando um pouco disso, às vezes não sabe por onde começar, né? Você trouxe um pouco das tendências, o que tá acontecendo, benefícios. Se puder deixar uma mensagem para esse produtor final aí, assim, para instigar ele a vir para um manejo mais biológico, olhar pelo menos com essa visão, né? Eu acho que até o que você falou da gestão é importantíssimo aí, Lucas. Porque assim, geralmente quando a gente fala de sustentabilidade, para alguns, eles acabam excluindo essa parte econômica, né? Então, estudo de viabilidade econômica para manejo sustentável não existe, o pessoal fala. Não, lógico que existe. Se você quer deixar sustentável, você vai ter que pensar nos números aí, vai ter que colocar nas planilhas aí, vai ter que trabalhar no escritório ali para conseguir fechar a conta, né? Então a sustentabilidade realmente é isso. Quando você quer trazer sustentabilidade para a lavoura, você vai ter que olhar sim para aquela reserva legal que você vai precisar restaurar, porque hoje está sendo exigido cada vez mais o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. Então você vai ter que olhar para essa parte, você vai ter que olhar ali para o seu solo, o que você vai deixar para a próxima safra naquele solo, né? Você vai ter que olhar essa parte social também, que faz parte da sustentabilidade, não só ambiental, social, mas também a econômica. É o bom e velho tripé. O pessoal gourmetizou falando ECG, né? Agora, mas eu sou das antigas, é o bom e velho tripé da sustentabilidade. Sem esses três, a gente não consegue. Então não adianta querer ficar só forçando a barra com o produtor, falando para utilizar um manejo mais sustentável, biológico, não sei o quê, blá, 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 e no final das contas não fechar, né? Fechar a conta. A matemática ali não fecha. Então eu acho que realmente é isso, a gente unia a gestão da propriedade com o manejo dela, para a gente ter o melhor dos dois mundos aí, conseguir levar até para o pessoal parar de encher o saco, falar que o agro destrói. Vamos mostrar para eles que é bem diferente essa questão. Quando a gente fala em manejo sustentável, né, é sustentável para quem? Tem que ser para a sociedade, tem que ser para o meio ambiente, tem que ser para você que está produzindo também. Sustentável, sustenta a sua família, sustenta o negócio, né? Então é olhando assim que vai dar certo. É que tem muita gente, Lucas, que entrou no agro, que vamos ser polêmico agora. Comprou um curso na internet de qualquer um, aí comprou uma propriedade e acha que tá ali fazendo, por exemplo, a sua agrofloresta e aquilo é sustentável, só que o cara esqueceu que ele está tirando dinheiro ali do trabalho da cidade que ele faz para colocar. Exato, ele não vive daquilo, né? Ele não vive daquilo. Então, assim, a gente tem que começar a balizar isso daí, trazer a real sustentabilidade para o agro, cara. E é o que eu falei no começo, o agro ele tem o maior potencial aí para ajudar nas mudanças climáticas. A gente não é degradador. O potencial da mitigação climática está no agronegócio. Com certeza. Show de bola. Muito obrigado, Maneco. Essa visão que você traz aqui para nós, que estamos aprendendo. Para mim é uma grande honra ter você aqui, porque a maior vantagem, acho que, de ter um podcast, você sabe muito bem disso, é aprender com quem é mais inteligente que nós, né? Então, assim, todo dia a gente pode estar aqui fazendo pergunta para os caras que entendem de algo que eu tenho só uma noção né, superficial, embora eu sou agrônomo também, né? Formei na Federal do Paraná, mas você sabe como é que é a graduação, né? Você vê tudo
por cima, vê um monte de coisa, mas vê tudo por cima. Então, assim, é sempre bom a gente estar revivendo essas memórias aqui com o podcast e levando isso aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, Lucas. E é isso aí, cara. Eu acho que é cada um também no seu quadrado, vamos dizer assim. E uma dica, desconfia, cara, daqueles agrônomos que chega na sua fazenda lá e o cara sabe de tudo, cara. Desconfia, porque realmente é isso. O Lucas manja muito da parte de gestão, tudo. Eu entendo um pouco aí da parte de manejo e a gente tem que fazer o trabalho em conjunto para levar o melhor para o produtor. O cara que fala que sabe tudo, foge dele. É isso aí. Show. Para você que está acompanhando aqui, todo sábado a gente solta um episódio no YouTube, no Spotify, tá? Tá nas redes sociais, tem cortes, tá lá o link dos convidados também, então vale a pena ficar acompanhando. E se viu até agora, não esquece de deixar o like aqui desse vídeo, se não se inscreveu no canal, né? Já tá tarde, já deveria estar inscrito. Então, seja sempre bem-vindo aqui, ative os sininhos para receber essas notificações e até a próxima. Muito obrigado, Maneco. Tamo junto. Valeu, Lucas.